Opa, então, nesse vídeo, questão número 63 da prova do CFOP MBA de 2019. Nesse vídeo, trazemos uma questão mais subjetiva, tá? Aqui, essa questão, ela traz os princípios fundamentais, só que traz três princípios que tá lá na Constituição, tá? E a gente, no artigo 1º, e ele pergunta qual que é o principal. Ó, bora ler a questão, diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Fundamento do Estado Democrático e de Direito, previsto como principal fundamental, previsto como principal fundamento da República Federativa do Brasil. A gente tem quais princípios? Bora lá. A gente tem o Socidig Valopur, né? Socidig Valopur. Já falei desse mnemônimo em outros vídeos. A gente tem o que, ó? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses daqui são os 5 princípios fundamentais da nossa Constituição, que está lá no artigo 1º, beleza? Que regem a nossa Constituição. E aí, a pergunta fala: qual é o principal fundamento? Só que ele quer o fundamento, ó, do Estado Democrático de Direito, então todos se encaixariam. Só que qual que é considerado o principal? Primeiro, bora ver as alternativas aqui, se a gente consegue eliminar. Liberdade de expressão não é fundamento. Soberania é, valores sociais do trabalho é, dignidade da pessoa humana é, função social da propriedade não é. Então a gente eliminou duas alternativas. Se a sua prova perguntar o principal, saiba que a resposta é letra D, a dignidade da pessoa humana. Por quê? Perceba o seguinte: soberania trata sobre o... Deixa eu apagar aqui alguns quadrados. Pronto. Soberania trata sobre o poder de se autogovernar. Então, o Brasil, ele se autogoverna sem a necessidade de outros países. Assim como o governador se autogoverna sem necessidade de outro estado. Assim como o prefeito se autogoverna sem a necessidade de outros prefeitos ou de outras cidades. Então, esse é o princípio da soberania. Você liga ao autogoverno. Cidadania está ligado à fraternidade, tá? A social, por assim dizer. Então, cidadania está ligado a você viver em um país social, onde você precisa ter contato com outras pessoas para tudo, tá? Então, nos princípios que você vai seguir, nos seus direitos, nos seus deveres, você tem o dever como cidadão, que é o que? Você vai votar, por exemplo, o voto que é direto, secreto, enfim. Você tem o princípio da cidadania, porque você está exercendo o seu direito para que coloque um candidato lá na eleição, né, um candidato eleito, para governar sobre todos. Então, esse direito de cidadão, você tem que pensar na sociedade. Se você pensar só em você, acaba que o país pode acabar entrando um presidente, um prefeito, um governador que não seja o que você goste, tá? Ou que ele tenha pensamentos apenas para um lado só. Então, complicado, tá? Mas o princípio da cidadania está mais ligado com o social, né? Com a população em geral do Brasil. A dignidade da pessoa humana, esse daqui é o que é considerado o mais importante, o principal, porque ele é o que vai ditar todos os direitos fundamentais, direitos e garantias, tá? É a dignidade da pessoa humana que vai garantir que você tem direito à não violabilidade da sua residência, tá? Porque você é uma pessoa digna, você é uma pessoa que merece respeito
porque você é um ser humano. Então você tendo esse respeito, você merecendo esse respeito, todos os direitos vão girar em torno de que você é uma pessoa digna de ser considerada brasileiro, ok? Então, quando perguntar sobre a dignidade da pessoa humana, saiba que é o principal fundamento que vai gerir todos os direitos, todas as garantias, tá? Referente a você. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa provavelmente seria o último que você marcaria, porque esse daqui está mais ligado à economia, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, primeiro você tem que ligar o seguinte, ó, valores sociais de quem? Do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. Então a pessoa, você aí, pode escolher se você trabalha, se você inicia uma nova empresa, né? Se você inicia um novo comércio, se você, enfim, o valor social do trabalho é um valor que não está ligado, né? Tão diretamente ao dinheiro. Quando eu falei que ele é econômico, é porque a economia ela está ligada ao valor social. Você olha para alguém que trabalha em um serviço de risco, você vê ele como mais importante. Bora colocar, por exemplo, um policial militar. O policial militar, ele está em constante perigo, tá? Então, por conta disso, ele tem um valor social mais alto. O empresário, ele tem um valor social muito maior do que um CLT, por exemplo, tá? Ah, Gustavo, você tá entrando aí no quesito de que tal pessoa é mais importante que você. Não, não é de importância, é de valor. E se você não colocar na sua mente que existem valores maiores e valores menores, você pode acabar errando na sua questão. Beleza? Coloque que sim, existem valores. Esse é o princípio que rege o salário, por exemplo. Por que que o salário de um tenente é maior do que o salário de um soldado? Porque o valor que tem um tenente é maior do que o valor de um soldado. Enfim, não vou entrar nesse quesito aqui nessa questão, mas tá aí explicada a questão do valor. E por último, o pluralismo político. O pluralismo político, ele tá ligado mais à área política. A gente falou da cidadania, que é um conceito social. E aqui o pluralismo político é um conceito político. A cidadania tem a ver ali, né, tem alguns pontos em comum com o pluralismo político, mas a ideia do pluralismo político é que você tem várias vertentes para seguir. Plural significa que você tem diversas opções. Então você pode escolher entre esquerda e direita, entre liberal, entre centro, entre capitalismo, socialismo, comunismo, neolibertário. Você tem uma diversidade de escolha. E essa diversidade de escolha política é o que rege o pluralismo político. Então, se a gente for colocar em uma ordem, qual que seria aqui? Não tenho agora entramos no ponto que não existe um pior, tá? Existe o menos melhor. E bora lá. Dignidade da pessoa humana é o maior, tá? Ele é o que vai ditar os seus direitos e garantias. Não só os individuais, mas os coletivos também. O segundo maior é o da... Eu vou colocar aqui, tá entre a soberania e a cidadania, tá? Mas como a gente pensa na questão social ainda, seria a cidadania, tá? Por quê? Por mais que você não tivesse um valor social de trabalho, ou que você não tenha uma escolha política, você ainda assim é considerado cidadão, tá? Dentro ali dos limites que a Constituição permite. Soberania, por isso que eu fiquei na dúvida entre colocar ele ou a cidadania em segundo lugar. Eu colocaria a soberania em terceiro lugar, porque soberania ela tá abaixo um pouco da cidadania em quesitos de direito. O país ele é soberano,
tá, aos outros. Os governadores são soberanos aos outros. Você é soberano na sua casa, por exemplo, referente ao seu vizinho. Você tem aí o poder de escolha do que vai entrar e sair da sua casa, tá? Então a soberania tá ligado com a cidadania, mas a cidadania ela tá um pouco acima ainda em questão de direito e garantia. Em quarto lugar, nós temos o pluralismo político, porque ele que vai definir quem vai nos liderar. E por último, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Beleza? Então fica aí esses 5 princípios fundamentais listados e classificados. Lembrando, esse daqui é uma classificação subjetiva, então ela é própria minha. É o que eu uso para as minhas provas, para seguir, né, caso tenha uma questão assim. E aí, a letra D seria a opção correta. Seria não, né? Foi a opção correta, segundo a interpretação da UNEB. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. Mesmo que tenha uma opinião própria minha aqui a respeito da classificação, que você pode rejeitar, tá? Porém, você tem que saber sobre os 5 princípios fundamentais aqui da Constituição. Beleza? Então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo e até o próximo.